Bom, hoje o nosso tema é funções da linguagem. Não sei se lembram esse assunto do ensino médio, mas quem esqueceu, vamos revisar juntos aqui quais são as funções da linguagem. Vamos lá? Segundo a teoria da comunicação, toda mensagem tem uma finalidade predominante que pode ser a transmissão de informação, o estabelecimento puro e simples de uma relação comunicativa, a expressão de emoções e assim por diante. Esse termo destacado aí, predominante, a gente vai precisar dele mais tarde, eu vou explicar, ok? Bom, o conjunto dessas finalidades tem sido entendido sob o rótulo geral de funções da linguagem. Então, tudo isso começou com um linguista russo chamado Roman Jakobson, isso lá em 1969, 51 anos, não é? Um modelo explicativo para o processo de comunicação verbal, que é baseado então em 6 funções. Então nós vamos ver aqui quais são essas 6 funções da linguagem. A primeira é chamada função referencial ou denotativa. E por que se chama função referencial ou denotativa? Lembra o que é sentido denotativo e sentido conotativo da palavra? O sentido denotativo é o sentido verdadeiro, o sentido real. O sentido conotativo é o sentido figurado. Quando você diz que eu fui no zoológico ver uma fera, fera é animal feroz, é o sentido denotativo. Mas quando você diz, meu irmão só tira 10 em todas as provas, ele é fera. Esse fera aí não é que seja feroz, é que seja inteligente. Então já tem outro sentido, é o sentido conotativo, ok? Então a função referencial ou denotativa sempre faz referência ao que é verdadeiro. A ênfase, ou seja, o foco dessa função é o contexto, é a situação. Tá? Então, o objetivo da mensagem é transmitir informação sobre a realidade, aponta para o sentido real das coisas e dos seres. A linguagem é precisa, direta e objetiva, porque todos em qualquer lugar têm que entender da mesma forma. Tá? Algumas características. A neutralidade do emissor, não importa quem esteja enviando a mensagem. Tá? Outra característica, a objetividade e precisão. Como eu falei, todos têm que entender a mensagem da mesma forma. O conteúdo é puramente informacional e sempre real, sempre informação verdadeira. E o uso da terceira pessoa. Então aqui não importa, gente, quem está mandando a mensagem, quem está recebendo a mensagem. O importante é estar se falando sobre alguém. Né? Então é essa terceira pessoa da mensagem que nós estamos falando. Tá? Essa terceira pessoa que é o interessante aqui. Porque nós estamos falando sobre alguém, sobre ele, ela, eles ou elas. Exemplo. Prédio desaba no Rio, deixando mortos e feridos. Isso é a notícia de jornal. Então, normalmente, vocês vão perceber que esse tipo de função, tá, ela vem sempre nos noticiários, é muito utilizado nos jornais. Esse outro trecho aqui foi retirado de uma revista científica, Galileu. Minúsculas lâminas de ouro encontradas em sítios arqueológicos na Escandinávia permitem que se saiba mais sobre a vestimenta, os cortes de cabelo e as práticas religiosas dos vikings. Então está trazendo informação e informação verdadeira, ok? A segunda função é a função emotiva ou expressiva. O próprio título já diz, função emotiva ou expressiva. Qual é o objetivo? Expressar emoções. Mas expressar as emoções de quem? Então veja lá. Então, essa função, ela foca sempre no emissor. Agora sim, é importante quem manda a mensagem. Tá? O objetivo da mensagem é expressar as emoções de quem? Do emissor. Ok? Outras características, vamos lá. Além de ser centrada no emissor, ela tem sempre o seu discurso em primeira pessoa. Lembra a primeira pessoa do singular, eu, primeira pessoa do plural, nós. Mas geralmente, gente, abusa-se muito dessa primeira pessoa do singular. Eu. Então, vocês vão caracterizar logo quando for a função emotiva ou expressiva. Há julgamentos subjetivos, porque se é a primeira pessoa eu, então logicamente que todo julgamento ele é pessoal. Né? Esse subjetivo aí é de caráter pessoal. Ok? Veja um exemplo aqui. Esse exemplo aqui foi retirado de uma publicidade. Aqueles que já fizeram 17 como eu devem lembrar dessa propaganda. Eu uso e recomendo Monange bom para todo o corpo. Né? Isso era um comercial que a Xuxa
fazia. Mas veja, muita gente gosta de fazer isso. Então pega alguém que seja conhecido do público e coloca para fazer sua publicidade, dando como se fosse um testemunho. Eu uso, eu recomendo porque é bom. Então, mas perceba que o importante é que o texto está sempre em primeira pessoa, né? É o que caracteriza então esse tipo de função emotiva ou expressiva. Aí também vai ser utilizado nos diários, nos testemunhos, autobiografia. Esse trecho aqui que vocês estão vendo é um trecho de um sobrevivente de um acidente aéreo na Cordilheira dos Andes. Então imagina a carga emotiva que se tem no depoimento dessa pessoa, né? Mas observa também o exagero da utilização da primeira pessoa do singular. Eu estava desesperado sem saber o que fazer. Sem comida e sem água, todos estavam doentes e cansados. Eu sentia muito frio, eu sentia meu corpo querendo congelar, eu estava com muita fome e sede também, mas eu não conseguia sair daquele abrigo. Percebeu? Além dessa carga emotiva, o uso exagerado da primeira pessoa, marcando aí então as características dessa função emotiva ou expressiva. A terceira função é a função conativa ou apelativa. O nome também já diz conativa ou apelativa. Você apelar para influenciar alguém, persuadir alguém. Veja, aqui o foco nem é o emissor, tá? Aí nem é a mensagem, não é a situação. O foco aqui é o receptor. Porque é esse receptor que nós vamos querer persuadir, que nós vamos querer influenciar. Então, esse tipo de função é muito utilizado pela propaganda, pela publicidade, né? A gente não quer convencer o receptor. Então, na verdade, para a publicidade, para a propaganda, é a gente influenciar, tentando fazer com que esse receptor se transforme em um consumidor, né? Então, vamos ver mais algumas características. Então, já sabemos, ela é sempre centrada no receptor, que é ele que queremos convencer. Há a presença de verbos na forma imperativa. Lembram que são os verbos na forma imperativa? Pegar, pegue, leve, faça, compre, são verbos na forma imperativa. Então há muito isso aí nesse tipo de função. Tá? É emprego da persuasão, persuadir, que é você tentar influenciar, e a utilização da segunda pessoa, né? Da segunda pessoa. É como se cada propaganda estivesse sendo dirigida a você, na segunda pessoa, tu ou você. Então são características da função conativa ou apelativa. Olha esse primeiro exemplo. Venha até uma concessionária Fiat e escolha seu novo modelo para 2021. Então olha lá os verbos destacados. Venha, escolha, né? Verbos na forma imperativa. Olha esse outro exemplo, promoção, leve 3, pague 2. Olha lá o apelo através dos verbos, leve, pague. E aqui mais um exemplo, corra, compre agora, não deixe para depois. Então observa o abuso desses verbos pedindo, mandando, ordenando, corra, compre, não deixe. Então a propaganda sempre utiliza disso, é uma característica desse tipo de função, função conativa ou apelativa. Tudo bem? A quarta função é a função fática ou de contato. Veja, a função fática ou de contato, a ênfase aqui, o foco recai exatamente nesse contato entre o emissor e o receptor. Mas perceba, o foco nem é o emissor e nem é o receptor. O foco é esse contato entre os dois. Mas o incrível é que esse contato é um contato que praticamente não há informação, tá? É um contato muito simples, sem carga informacional alguma. Visa apenas estabelecer, prolongar ou interromper a comunicação e serve também para testar a eficiência do canal. Eu já explico isso. Então vejam, como nós falamos, a característica é ser centrada no contato. Nem é no emissor, nem no receptor, mas esse breve contato que eles fazem, sem informação nenhuma, tá? Nós vamos perceber que nesse contato, praticamente, as expressões aí, o diálogo não tem quase informação, né? É desprovido de informação. Agora, testar a eficiência do canal serve para isso também. Imagina, você chega cedo em um show, então ainda tem alguém lá passando o som, e alguém vai pegar o microfone, alô, som, testando. Ele não está conversando com ninguém, não está mandando mensagem para ninguém, é só para testar a eficiência do canal.
ou quando você pega o telefone, oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Para testar a eficiência do canal, tá? E também para manter os vínculos sociais. Então, hoje eu não quero falar com ninguém, você sai arretado, arretada de casa, mas aí você está saindo do teu elevador, e aí você se depara com o vizinho, com a vizinha sorridente te dando bom dia, né? Então aí você, só para manter os vínculos sociais, não sair de feio na fita, então você responde também, oi, olá, bom dia, bom dia. Isso é só para manter os vínculos sociais, né? Quando alguém, e aí, tudo bem? Como é que você está? Ninguém está interessado em que você conte a tua história, isso é pro forma. Tudo bem, tudo bem. As pessoas até respondem com uma pergunta, né? Tudo bem, tudo bem. Oi, oi, olá, olá, tchau, tchau, boa noite, boa noite. Então são aqueles diálogos muito rápidos que é só para manter os vínculos sociais, tá bom? Então são características da função fática ou de contato. Olha esses exemplos aí. Alô, alô, astronautas, vocês conseguem me ouvir? Só para testar a eficiência do canal, assim como esse outro também. Oi, tá me ouvindo? Agora, imagina um diálogo como esse, né? Riquíssimo de informações, né? Aí, meu, beleza? Beleza, velho. Falou, mano. Então, nossa, um diálogo sem carga informacional alguma, né? Portanto, aí caracterizando a função fática ou de contato, ok? A quinta função é a função metalinguística, tá? Veja que aqui na função metalinguística, todo o foco, tá? Toda a atenção, a ênfase é dada ao código. E quem é o código, professor? É o código de um cofre? É um código secreto? Não. Código é a nossa própria língua, tá? Então, toda vez que vocês estiverem conversando com um linguista, ou ouvir de um professor falar de código, o código é a nossa língua. Cada língua é um código linguístico, tá? Um código linguístico. Nosso código linguístico é a língua portuguesa. Então, a função metalinguística, o foco é exatamente o código, é a língua. O objetivo da mensagem é falar sobre a própria linguagem, sobre a própria língua, e consiste em uma recodificação e passa a existir quando a língua fala dela mesma. Vocês vão ver, eu vou explicar isso melhor. É a língua falando da própria língua e serve para verificar se emissor e receptor estão usando o mesmo repertório. Repertório aqui não tem nada com música. O repertório é se eles têm o mesmo código linguístico, se falam a mesma língua, se tem o mesmo nível de linguagem, tá? Algumas características. Então, como já vimos, a ênfase aqui é o código, é a língua, tá? Agora, sempre trabalha com informações conceituais, definições e explicações. Então, sempre que você está dando o conceito de alguma coisa, o que é isso? E você está explicando, você está definindo, você está dando o conceito daquilo ali. Então, você está usando esse tipo de função metalinguística, tá? É como se a língua explicasse a própria língua. Então, você está lendo um texto na tua própria língua, língua portuguesa, mas tem uma palavra que você não conhece. Tá? Então, como é que você vai receber uma explicação daquela palavra? Então, você vai no teu dicionário. Ah, professor, não tenho mais dicionário. Tem o Google hoje, né? Então, eu vou ir lá no Google e vai buscar o significado, o conceito, a definição, a explicação sobre aquela palavra que você não sabe. Então, o que é que está acontecendo aí? A língua explicando para você a própria língua, né? Porque há muita coisa na nossa própria língua que a gente não sabe, né? Então isso é a função metalinguística. E, claro, a função metalinguística é a função fundamental a ser utilizada nesse processo do ensino e da aprendizagem, ok? Então veja, eu pergunto, o que é lua? E você diz, professor, eu não lembro mais o que é a Lua, não, tá? Olha lá no teu dicionário, olha lá no Google o que é a Lua, aí você vai olhar, tá lá explicadinho. É o satélite natural da Terra. Isso é metalinguística, função metalinguística, tá? Você está trabalhando com conceito, com definição, com explicação. E por falar nisso, o que é metalinguagem? Não sei, professor, mas você abre o dicionário e está lá. Metalinguagem é a linguagem que serve para descrever ou falar sobre uma outra linguagem, seja ela natural ou artificial, tá? E ainda, se eu te perguntar o que é ilha? Caramba, professor, não lembro mais. Olha no teu dicionário aí, então tá lá. Ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Ah, lembrei agora, professor. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos dando o conceito, dando uma definição, tá? Então, isso é a função metalinguística. Tudo bem até aqui? E a última função
a última função, que é a função poética. A função poética, a ênfase, o foco é a mensagem é o próprio poema. Né? Ela se opõe à função referencial porque nela predominam a conotação e subjetivismo. Opa, deixa eu recobrar isso aqui que foi da primeira função. Vocês lembram? A função referencial ou denotativa, ela tem esse nome porque só trabalha com o que é verdadeiro. Aqui não. A função poética ela se opõe a essa função. Por quê? Porque aqui vai predominar não a denotação, mas a conotação, ou seja, o sentido figurado. Geralmente nos poemas você coloca algumas palavras e as palavras não têm o seu significado real, o significado original. Né? Então é a conotação e subjetivismo, porque muitas vezes é a própria opinião, o poema é o pensamento do poeta. Então é uma coisa bem subjetiva, ou seja, é uma coisa bem pessoal. Né? Então, ela é centrada na mensagem. A mensagem é o foco aqui desse tipo de função. Usa o jogo de sonoridades. Já ouviu falar o jogo de sonoridades? Rima, métrica e versificação. Quem gosta de fazer poemas, né? Então sabe disso. Professor, eu adoro fazer versos. Verso decassílabo tem 10 sílabas. Octassílabos tem 8 sílabas. Então tem isso também. Né? Não é a coisinha tão simples de se fazer. Então esse jogo de sonoridades, né? Rima, métrica e versificação, nós vamos encontrar na função poética. Tá? Utilizamos, como eu falei, muito as figuras de linguagem. São várias as figuras de linguagem. Possivelmente nós teremos uma aula só sobre isso, só sobre figuras de linguagem, mas as figuras de linguagem aparecem demais na poesia. Né? Então é muito utilizada na função poética. E, como eu já falei, está sempre presente nessa função a conotação e o subjetivismo. Lembra? Conotação é aquele sentido que não é verdadeiro, é o sentido figurado, e subjetivismo, que é a pessoalidade. Tudo bem aqui? Então, o que é o Sol? Se você perguntar a alguém o que é um Sol, vai buscar lá no dicionário, é uma estrela de quinta grandeza. Mas se você perguntar para um poeta o que é o Sol, olha lá, é um desparrame dourado em um dia quente de verão. Se você perguntar para alguém o que é solidão, solidão é o ato de estar só, de estar sozinho. Mas se você perguntar isso para um poeta, olha lá, solidão é uma ilha com saudade de barco. Então cuidado para não confundir com a função metalinguística. Ele está dando uma definição aí, mas muito poética, que não é a verdadeira, não é a original, ok? Nos poemas é muito frequente a manifestação dessa função e ela é muito utilizada também para a propaganda, viu? A publicidade que utiliza também o jogo de sonoridade. Pneu carecou, HC trocou. Não sei se ainda existe essa revendedora de pneus, mas era uma publicidade que ela tinha. E o próprio SUS já usou esse recurso também. Vai a uma festinha, que tal usar camisinha? Perceberam o jogo de sonoridade? Bom, vamos dar uma revisada então nos 6. Aqui está o quadro com as funções da linguagem e os 6 tipos de função. Vamos ver isso aqui rapidinho. Então, a função referencial ou denotativa, só para a gente lembrar, né, gente? Então, existe a neutralidade do emissor, porque aqui não importa quem enviou a mensagem e nem quem recebeu. O importante é que nós estamos falando de uma terceira pessoa, ele, ela, eles, elas. Esse texto sempre é objetivo e sempre preciso, porque todo mundo tem que compreender da mesma forma, e ele nos mostra sempre um conteúdo informacional. E mais, esse conteúdo informacional é sempre real, é sempre verdadeiro, e aqui nós temos, como eu falei, o uso da terceira pessoa. Não importa quem manda, quem recebe a mensagem, mas de quem nós estamos falando. Então, quando você dá uma notícia, né, foi preso hoje fulano de tal, então você não está falando de quem manda a mensagem nem de quem recebe. Nós estamos falando de uma outra pessoa. A função emotiva ou expressiva, como o próprio título já diz, o objetivo é expressar emoções de quem? Dele, exatamente, do emissor. Né? Por isso que o discurso vem sempre em primeira pessoa, normalmente o eu. Né? E também, exatamente por ter esse eu, que tem julgamentos subjetivos, ou seja, pode ser de caráter pessoal. A função conativa ou apelativa, também muito fácil essa, né? Conativa ou apelativa, lembre disso, está apelando para convencer alguém. Então, ela é centrada aqui no receptor, lembra o receptor que a gente vai tentar transformar em consumidor.
há a presença dos verbos na forma imperativa: pegue, leve, faça, compre, né, prove, experimente, tente. E para isso há o emprego da persuasão. Não é? Lembra que é você tentar influenciar alguém, sempre utilizando a segunda pessoa, que é o tu ou o você. A função fática ou de contato, que é aquela função que não importa o emissor nem receptor, mas esse breve contato, é um breve contato mesmo entre os dois, que praticamente não tem informação nesse diálogo. Lembram disso? Só serve para testar a eficiência do canal ou manter os vínculos sociais. Já a função metalinguística, que ela é essencial para o ensino e para a aprendizagem, né? Então ela trabalha muito com conceitos, né? Ela conceitua, e também com definições e explicações. Se você estiver conceituando, dando uma definição ou explicando alguma coisa, você está praticando a função metalinguística. É a língua explicando a própria língua. É muito utilizada, como eu falei, no ensino-aprendizagem. Não tem aqui, mas não esqueça. O foco da função metalinguística é o código, ou seja, é a própria língua. E, finalmente, a função poética. Ela é centrada na mensagem, usa o jogo de sonoridades, lembra? Rima, métrica e versificação. Existem muitas figuras de linguagem, tá, que você pode utilizar aqui sem problema. E daí vem a conotação e subjetivismo. Normalmente a gente encontra muitas palavras na poesia que não têm o seu sentido original. Ok? Muito bem. É importante lembrar que uma mesma mensagem pode ter diferentes funções. Lembra o que eu falei lá no iniciozinho sobre a palavra predominância? Então, é possível que você tenha mais de uma função, tá, dentro de um texto. É possível ter mais de uma função. Agora, preste atenção. Dentre essas funções, tem uma que será a função predominante. Tudo bem? Uma delas será predominantes. Bom, eu vou parar aqui e já volto com os exercícios.